No começo, parece amor, parece cuidado, parece proteção. A pessoa quer saber onde você está, com quem você fala, o que você faz, como você se sente. E tudo isso vem acompanhado de palavras suaves, de gestos que parecem gentis, de uma atenção constante que faz você acreditar que está sendo valorizada. Você pensa que finalmente encontrou alguém que se importa de verdade, alguém que quer estar presente, alguém que quer participar da sua vida. Mas com o passar do tempo, algo começa a mudar. As perguntas se tornam mais frequentes, mais detalhadas, mais insistentes. Aquilo que antes parecia curiosidade passa a soar como vigilância. Com quem você estava? Por que demorou tanto para responder? Quem estava com você naquele lugar? No início, você responde naturalmente, não vê problema em explicar. Mas pouco a pouco essas perguntas começam a criar um peso invisível. Você passa a sentir que precisa justificar suas escolhas, que precisa explicar seus horários, que precisa dar satisfação por coisas que antes eram completamente naturais. Sem perceber, você começa a se adaptar. Você muda pequenas coisas no seu comportamento, evita certas conversas, evita certos lugares, evita certas pessoas. Não porque alguém disse diretamente para você fazer isso, mas porque você percebe que certas situações geram desconforto, críticas ou discussões. E assim, lentamente, sua liberdade começa a diminuir. O controle disfarçado de cuidado é perigoso justamente porque ele não parece controle no início. Ele se apresenta como proteção. Frases como "eu só quero cuidar de você", "estou preocupado com o seu bem", "faço isso porque gosto de você". Essas palavras confundem. Porque o cuidado verdadeiro existe, a preocupação verdadeira existe, mas existe uma diferença profunda entre cuidar e controlar. Quem cuida respeita sua autonomia, respeita seus espaços, respeita suas escolhas. Já o controle tenta moldar seu comportamento, tenta definir com quem você fala, onde você vai, como você age. E quando você percebe, já está vivendo dentro de limites que não foram criados por você. Você começa a sentir que precisa evitar conflitos, que precisa manter a paz, que precisa agradar. E pouco a pouco, algo dentro de você começa a se calar. Sua espontaneidade diminui, sua liberdade diminui, sua confiança começa a enfraquecer. Porque quando o controle se disfarça de cuidado, ele não chega de forma agressiva. Ele chega silencioso, sutil, quase imperceptível. E é exatamente por isso que tantas pessoas demoram tanto para perceber o que está acontecendo. Porque aquilo que parecia amor, na verdade, estava se transformando em controle. E reconhecer esse momento é o primeiro passo para entender uma dinâmica emocional que pode se tornar profundamente desgastante ao longo do tempo. No começo, são apenas palavras. Frases simples, aparentemente inofensivas, que parecem demonstrar cuidado, preocupação ou até amor. Mas por trás de algumas dessas palavras pode existir algo muito mais profundo: manipulação emocional. Muitas vezes, o controle psicológico não acontece de forma direta. Ele se disfarça em frases que parecem carinho, mas que, na verdade, começam lentamente a enfraquecer sua confiança em si mesma. Você pode ouvir coisas como: "Eu só falo isso porque me preocupo com você. Se eu não te avisar, quem vai cuidar de você? Você sabe que eu faço tudo isso por amor." No início, essas palavras podem até parecer bonitas. Podem dar a sensação de que alguém está realmente olhando por você. Mas com o tempo, algo começa a mudar. As frases deixam de ser apenas comentários e começam a influenciar como você se vê.
Você começa a ouvir também coisas como: você está exagerando. Isso não aconteceu assim. Você sempre entende tudo errado. Quando essas frases se repetem muitas vezes, elas começam a criar dúvida. Dúvida sobre o que você sentiu, dúvida sobre o que você lembra, dúvida sobre o que realmente aconteceu. E essa dúvida é extremamente poderosa. Porque quando você começa a duvidar da sua própria percepção da realidade, você começa a perder confiança na sua própria mente. Então, ao invés de confiar nos seus sentimentos, você passa a confiar na versão da outra pessoa. E é exatamente assim que a manipulação emocional se fortalece. Outras frases comuns também começam a aparecer. Você é muito sensível. Você cria problemas onde não existem. Você está imaginando coisas. Essas palavras parecem pequenas, mas elas têm um efeito profundo. Elas fazem você se sentir exagerada, fazem você sentir que talvez realmente esteja errada, que talvez esteja reagindo demais. E assim, aos poucos, você começa a se calar. Você evita falar sobre o que sente, evita questionar situações que te machucam, evita confrontar comportamentos que te fazem mal. Porque toda vez que você tenta se posicionar, a resposta vem carregada de distorção. A culpa é invertida, a situação é reinterpretada, e de repente você se vê pedindo desculpas por algo que nem sabe se fez. Esse tipo de manipulação não acontece de uma vez, ela se constrói lentamente. Palavra por palavra, frase por frase, dúvida por dúvida. Até que chega um momento em que você já não tem mais certeza sobre o que é real e o que não é. E quando isso acontece, a manipulação já criou raízes profundas. Mas reconhecer essas frases é o primeiro passo para quebrar esse ciclo. Porque quando você aprende a identificar padrões de manipulação, começa a recuperar algo muito importante: sua clareza. E clareza é o início da liberdade emocional. O abuso emocional raramente começa de forma evidente. Na maioria das vezes, ele não chega com gritos, agressões ou comportamentos extremos. Ele começa em silêncio. Começa com pequenas atitudes, pequenos comentários, pequenas mudanças de comportamento, que, à primeira vista, parecem insignificantes. Talvez seja uma crítica feita em tom de brincadeira, um comentário sobre algo que você fez, uma observação aparentemente inocente. Você sempre complica as coisas. Você entende tudo errado. Você é sensível demais. No começo, você ignora. Acredita que não é nada sério. Pensa que foi apenas um momento ruim ou um comentário mal interpretado. Mas esses pequenos comentários começam a se repetir. E quando algo se repete muitas vezes, ele começa a criar uma narrativa. Uma narrativa onde você começa a parecer a pessoa que exagera, a pessoa que cria problemas, a pessoa que sempre interpreta tudo da forma errada. E assim, pouco a pouco, a confiança em si mesma começa a fraquecer. Depois dos comentários, começam a surgir outras atitudes: o silêncio como forma de punição, a indiferença depois de uma conversa difícil, a frieza quando você expressa algo que sente. Você começa a perceber mudanças de humor repentinas. Em alguns momentos, tudo parece normal. Em outros, o ambiente fica pesado, tenso, desconfortável. E você não entende exatamente o porquê. Então, começa a tentar descobrir. Você analisa suas palavras, analisa suas atitudes, tenta lembrar se disse algo errado. Sem perceber, começa a assumir a responsabilidade pelo clima da relação. Você passa a pensar: talvez eu tenha falado demais, talvez eu tenha exagerado, talvez eu devesse ter ficado quieta. Esse é um dos primeiros sinais de que algo está mudando dentro da dinâmica da relação. Você passa a andar com mais cuidado, mede as palavras, evita certos assuntos, evita certas reações. Não porque alguém pediu diretamente, mas porque de alguma forma você sente que isso evita conflitos. Esse é o momento em que o abuso emocional começa a criar raízes, não através da violência explícita,
mas através da confusão emocional. Você passa a se questionar mais do que questiona o comportamento da outra pessoa. E, pouco a pouco, sua segurança emocional começa a diminuir. A espontaneidade desaparece, a leveza da relação desaparece, e no lugar disso surge algo diferente, uma constante sensação de alerta, como se você estivesse sempre tentando evitar um erro que nem sabe exatamente qual é. Esse é o início silencioso de muitas relações emocionalmente desgastantes. Um processo lento, quase invisível, que vai moldando sua percepção da realidade. E quando você percebe que algo não está certo, muitas vezes já passou muito tempo dentro dessa dinâmica. Mas reconhecer esse início silencioso é essencial, porque entender como o abuso emocional começa é o primeiro passo para enxergar com mais clareza aquilo que antes parecia apenas confuso. Depois que o abuso emocional começa a se instalar, uma dinâmica muito comum passa a acontecer dentro da relação: o ciclo da dependência emocional. Esse ciclo não surge de forma imediata. Ele se constrói aos poucos, através de momentos de proximidade intensa, seguidos por períodos de distanciamento. Em alguns dias, tudo parece perfeito. A pessoa volta a demonstrar carinho, a atenção reaparece, as palavras voltam a ser gentis. Nesses momentos, você sente alívio. Sente que talvez tudo esteja melhorando, que talvez a relação esteja voltando a ser como era no início. E isso traz esperança. Mas depois de um tempo, algo muda novamente. A frieza volta, o distanciamento aparece, as críticas retornam. E essa mudança repentina cria confusão emocional, porque você nunca sabe exatamente qual versão da pessoa vai aparecer, aquela que demonstra carinho ou aquela que se distancia. Essa alternância cria um padrão muito poderoso na mente humana. Quando momentos bons aparecem de forma imprevisível, eles se tornam ainda mais intensos. Você passa a valorizar profundamente cada gesto de afeto, cada palavra gentil, cada momento de paz. E isso faz com que você se esforce cada vez mais para manter esses momentos. Você tenta agradar, tenta evitar conflitos, tenta se adaptar, tudo para que a relação volte àquela fase em que parecia segura. Mas esse ciclo não depende apenas de você. E quando a dinâmica da relação continua oscilando entre proximidade e afastamento, sua mente começa a se prender à esperança de que os momentos bons vão voltar. É assim que muitas pessoas acabam permanecendo em relações que já estão causando sofrimento emocional. Porque a memória dos momentos positivos cria uma expectativa constante de que tudo pode melhorar. Você passa a pensar: talvez seja apenas uma fase, talvez as coisas mudem, talvez eu precise tentar mais um pouco. E enquanto essa esperança existe, o ciclo continua. Momentos de afeto seguidos por momentos de frieza, aproximação seguida de distanciamento. Esse padrão cria uma forte ligação emocional, uma ligação que muitas vezes faz com que sair da relação pareça extremamente difícil, não apenas pelo medo de perder alguém, mas pelo medo de perder aquilo que a relação já foi um dia. Compreender esse ciclo é essencial, porque quando você começa a enxergar esse padrão com clareza, passa a perceber que não se trata apenas de momentos isolados. Existe uma dinâmica acontecendo. Uma dinâmica que mantém você presa entre a dor e a esperança. E reconhecer esse ciclo é um passo importante para começar a recuperar sua autonomia emocional. Muitas pessoas que vivem em relações emocionalmente desgastantes fazem a mesma pergunta em algum momento: por que eu continuo aqui? Mesmo quando existe dor, mesmo quando existe confusão, mesmo quando algo dentro de você já percebe que a relação não é saudável? A resposta para essa pergunta quase nunca é simples. Aceitar menos do que se merece não acontece porque alguém quer sofrer.
Na maioria das vezes, isso acontece por causa de histórias emocionais que começaram muito antes dessa relação. Ao longo da vida, muitas pessoas aprendem a associar amor com esforço, sacrifício e tolerância. Aprendem que para manter alguém por perto é preciso ceder, compreender demais, aceitar comportamentos que machucam. Com o tempo, essa ideia começa a parecer normal. Você se acostuma a tentar resolver tudo sozinha, a justificar atitudes do outro, a acreditar que as coisas podem melhorar se você se esforçar mais. Então, quando surgem sinais de desrespeito ou manipulação, você tenta entender, tenta explicar, tenta ajudar, tenta consertar. Mas existe um ponto importante que muitas vezes passa despercebido. Relacionamentos saudáveis não precisam ser constantemente consertados. Eles são baseados em respeito, diálogo e equilíbrio. Quando uma relação exige que apenas uma pessoa se adapte o tempo todo, algo está fora de equilíbrio. Outro fator que mantém muitas pessoas presas a relações difíceis é o medo. Medo de ficar sozinha, medo de começar de novo, medo de perder o que já foi construído. Esses medos são profundamente humanos. Eles fazem com que a permanência pareça mais segura do que a mudança, mesmo quando a permanência continua causando sofrimento. Além disso, quando alguém passa muito tempo ouvindo críticas, questionamentos e invalidações, a autoestima começa a diminuir. E quando a autoestima enfraquece, a pessoa começa a acreditar que talvez realmente não mereça algo melhor. Começa a acreditar que talvez seja difícil demais conviver com ela, que talvez ninguém mais queira ficar. Esses pensamentos são extremamente dolorosos, mas eles não nascem do nada. Eles são resultado de uma dinâmica emocional que vai se construindo ao longo do tempo. Por isso, aceitar menos do que se merece muitas vezes não é uma escolha consciente. É o resultado de insegurança, medo e de uma visão distorcida sobre o próprio valor. Reconhecer isso é um passo muito importante. Porque quando você começa a perceber que merece respeito, equilíbrio e cuidado verdadeiro, sua forma de enxergar a relação começa a mudar. Você passa a perceber que amor não precisa diminuir quem você é, e que relações saudáveis não exigem que você abandone sua própria dignidade para continuar existindo. Viver dentro de uma relação marcada pelo controle emocional não afeta apenas o relacionamento. Com o tempo, isso começa a afetar profundamente sua mente. No início, você talvez perceba apenas pequenas mudanças, um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de insegurança, um pouco mais de preocupação em evitar conflitos. Mas, à medida que o tempo passa, esses sentimentos começam a se intensificar. Você começa a pensar muito antes de falar. Analisa cada palavra, cada reação, cada decisão. A espontaneidade começa a desaparecer. Aquilo que antes era natural, agora parece exigir esforço. Você passa a se perguntar constantemente se está fazendo algo errado. Será que falei demais? Será que deveria ter ficado em silêncio? Será que exagerei? Esse tipo de questionamento constante cria um estado de alerta emocional. Sua mente passa a funcionar como se estivesse sempre tentando evitar um problema. E viver nesse estado de alerta por muito tempo é extremamente desgastante. A ansiedade aumenta, o corpo começa a sentir os efeitos, dificuldade para dormir, cansaço constante, dificuldade de concentração, pensamentos ficam confusos. Em alguns momentos, você sente que já não confia totalmente nas próprias percepções. E isso acontece porque durante muito tempo suas emoções foram questionadas, minimizadas ou distorcidas. Quando alguém ouve repetidamente que está exagerando, que está imaginando coisas ou que entende tudo errado, começa a duvidar da própria interpretação da realidade. Essa dúvida enfraquece algo muito importante: a confiança em si mesma.
Você passa a depender cada vez mais da validação da outra pessoa para saber se algo está certo ou errado. E essa dependência fortalece ainda mais o ciclo de controle. Além disso, viver sob controle constante pode gerar uma sensação profunda de esgotamento emocional, como se você estivesse sempre tentando manter equilíbrio em uma situação que nunca se estabiliza completamente. A mente fica cansada, o coração fica cansado, e muitas vezes surge uma sensação difícil de explicar. Uma mistura de tristeza, confusão e desgaste. Mas é importante entender algo essencial. Essas reações não significam fraqueza. Elas são respostas naturais de alguém que passou muito tempo tentando lidar com uma dinâmica emocional intensa e desgastante. Reconhecer o impacto psicológico dessas experiências é fundamental, porque somente quando você entende o que está acontecendo dentro de você, começa a encontrar caminhos para recuperar sua estabilidade emocional. Depois de passar por anos de manipulação e controle emocional, chega um momento silencioso mais poderoso, o despertar. É uma sensação interna, uma pequena chama de percepção que começa a crescer. Você percebe padrões, começa a reconhecer comportamentos que antes pareciam normais. Frases que antes pareciam amor agora soam estranhas. Gritos, silêncios ou críticas começam a ser entendidos por aquilo que realmente são: manipulação e controle. Você percebe que não está exagerando, que não é responsável por cada problema, que suas emoções são legítimas. Esse despertar traz confusão no início, porque você já passou tanto tempo tentando se justificar, tentando agradar, tentando manter a paz, que de repente começar a questionar tudo parece assustador. Mas é justamente esse questionamento que inicia a libertação. Você começa a distinguir o que é seu, o que foi imposto pelo outro, o que você precisa resgatar em si mesma. E com isso vem uma sensação nova, força. Pequena no início, mas crescente. Você começa a retomar sua autonomia mental, a perceber que pode ter opiniões próprias, que pode tomar decisões sem depender da validação constante do outro. Cada limite que você estabelece, cada pequena decisão própria, reforça a confiança em si mesma. O despertar não é linear. Haverá dias de dúvida, de medo, de tristeza, mas a cada percepção clara, você se aproxima mais da liberdade emocional. Você descobre que a mudança é possível, que a reconstrução da autoestima é possível, que se reconectar com quem você realmente é possível. E é nesse despertar que nasce a coragem para se libertar de padrões tóxicos e caminhar rumo a relações saudáveis. Porque reconhecer a realidade é o primeiro passo para recuperar sua vida. Depois de identificar os sinais, entender os padrões e despertar para a realidade, chega o momento mais importante, a reconstrução emocional. Você começa a recuperar sua identidade, a reconhecer suas emoções, a estabelecer limites saudáveis, a priorizar seu bem-estar e sua autoestima. A cada passo, você fortalece sua autonomia. A cada decisão consciente, você retoma sua liberdade. A cada pequena vitória, você se reconecta com quem realmente é. Relações saudáveis são baseadas em respeito, confiança e equilíbrio. E agora, você finalmente consegue enxergar isso com clareza. Mas reconstruir-se não precisa ser feito sozinha. Se você deseja aprender a identificar manipulação emocional, fortalecer sua mente e retomar sua liberdade emocional, eu preparei um e-book completo e gratuito, disponível para Brasil e Europa. Ele traz exercícios práticos, orientações para reconhecer abusos e ferramentas para reconstruir sua autoestima. Baixe o e-book agora nos links abaixo. Brasil, Europa. Não deixe para depois. Cada passo rumo à sua liberdade emocional importa. E continue acompanhando o canal.
Nos próximos vídeos, vamos aprofundar ainda mais sobre relacionamentos tóxicos, abuso emocional e reconstrução da autoestima. Inscreva-se no canal, ative o sininho e siga essa jornada de libertação. Porque reconhecer a dor é o primeiro passo. Reconstruir-se é o verdadeiro poder.